O que é a raiva e de que forma ela pode afetar os nossos relacionamentos? No estudo de hoje, nós vamos analisar como a Bíblia pode nos ajudar a lidar com essa emoção. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Olha, eu não convidei você essa semana, né? Quero te convidar, vou começar o programa te convidando a duas coisas. A primeira, você pedir a sua revista Esperança entre Família, que é a que a gente está estudando. Temas sobre o relacionamento familiar. Estamos trabalhando ontem e hoje vou trabalhar emoções venenosas. Ontem foi ciúme, hoje é a raiva. Como isso pode afetar o relacionamento, como a gente pode trabalhar e ser liberto. Peça agora, ligue 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança entre Família sem nenhum custo. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Peça agora. Esse é o primeiro convite. Peça aí, vai fazer diferença. O outro que eu quero fazer é o seguinte. Todos os sábados pela manhã, domingo à noite também e quarta à noite, né? Todo sábado pela manhã a gente tem um encontro de celebração, de adoração em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a TV Novo Tempo é uma TV da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero te convidar esse próximo sábado, ir lá na Igreja Adventista. Você congrega em outra comunidade? Tudo bem, vai ser bem-vindo. Diga, o pastor Gilmar me convidou para vir aqui, tá? Quer saber qual a igreja que está perto da sua casa, se você não conhece? Aqui, entra nesse site, encontreumaigreja.com.br. Entra lá, descubra qual a igreja que está mais pertinho, vai lá. Eu tenho certeza que vai ser um momento especial. Se conseguir levar toda a família, é muito legal, muito legal. A gente tem as classes lá para as crianças, né, que é a escolinha. As crianças têm uma lição específica para elas e tem um momento do culto, se você for para esse momento maior que começa às 9 horas. Se você quiser só assistir o culto, a partir das 10 horas da manhã. Tá bom? Convidado, você é o nosso convidado especial. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Vamos trabalhar um pouquinho mais as emoções que vem, né, a nossa reação natural, mas que a gente pode aprender a trabalhar e que muitas vezes se transforma em sentimentos que vão destruindo, corroendo. As emoções, se não controladas, são devastadoras. A gente não consegue disfarçar. Vamos orar? Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia, para estudarmos esse tema da nossa revista. Nos dê entendimento, nos dê compreensão. Eu peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Os temas que nós estudamos aqui, as revistas que nós distribuímos, têm um único propósito: transformar a nossa vida e a gente se assemelhar mais ao Senhor Jesus Cristo. Temos um ambiente melhor aqui, mas um dia vivemos juntos a eternidade. E estamos estudando, ontem estudamos e hoje, como é importante que a gente tenha percepção clara de como nós somos, como reagimos, quais são as emoções que nós somos mais suscetíveis, que às vezes nós não controlamos e que podem afetar o nosso relacionamento. Ontem a gente trabalhou o tema do ciúme, e hoje vamos trabalhar um pouquinho a raiva. E eu quero começar lendo com você o texto de Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu sempre gosto de convidar você a ler junto comigo e abrir aí a sua Bíblia. Carta de Paulo, capítulo 4, versos
26 e 27. Paulo está dando aqui uma série de conselhos, né? O contexto sempre eu cito das cartas é conselhos para a igreja cristã, que tinha sérios problemas de relacionamento, seríssimos. E você sabe, onde tem pessoas, a gente tem esses desafios para a gente se relacionar. E ele vai dizer aqui, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira aqui, primeiro ele não está dizendo, ele não está dizendo fique irado, né? Não é uma ordem, né? Mas ele está dizendo, nós podemos sentir a ira, nós podemos sentir a raiva. Muitas vezes isso está associado à indignação por algo que aconteceu. Mas o que ele está dizendo é que você não vai fazer com que isso domine você. É isso que Paulo está dizendo, esse é o conselho. Então eu estou falando para você hoje, você que está assistindo nosso programa, que não consegue se controlar diante de uma situação, de algo adverso, você se descontrola, se alguém não fez do jeito que você gostaria. A orientação que o Senhor está dizendo aqui é, você tem consciência desta emoção, de como você reage diante dessa situação. Ter consciência é o primeiro passo para que eu tenha percepções, para que esse descontrole não me leve a pecar. A ira é uma emoção que pode ser tanto positiva quanto negativa. O ar de indignação, de insatisfação. É possível irar-se e não pecar. É possível estar indignado diante daquilo que foi feito de errado, da atitude que está sendo feita, mas não reagir de forma descontrolada, que vai me levar ao pecado, como eu citei. A ira é pecaminosa. A ira pecaminosa é a ira carnal, emoção carregada de ódio, ressentimento e desejo de vingança. É uma ira explosiva, desproporcional, causada pelo excesso de estresse. É aquilo que nós citamos ontem, é o controle do desejo humano, do meu desejo carnal, da minha tendência pecaminosa, da hereditariedade ou do meio que eu fui criado, que me gerou um indivíduo assim, descontrolado. Talvez eu estou falando para você que conviveu com um pai descontrolado, com um pai que agia de forma, né, intempestiva, assim, tempestiva melhor, né? Sem pensar, e partia dessa forma, tanto agredindo verbalmente quanto fisicamente. E isso fez com que você absorvesse isso. E como eu citei, nossa formação é a nossa herança genética e o meio que a gente foi formado. E talvez estou falando para você que viveu nesse meio. É natural que você tenha as mesmas reações. E você tem percepção disso, clareza para isso. E se eu estou falando para você que é um cristão, nós precisamos mudar essa herança que a gente traz, nós não precisamos perpetuar, me entende? E se eu estou falando para você que não tem prática cristã, mas tem percepção, é possível essa mudança? Lógico que é possível. É isso que o Senhor deseja fazer através de nós, é a ira pecaminosa. Provérbios capítulo 14, verso 29, esse é um livro de sabedoria. Nós sempre usamos o livro de Provérbios aqui, é uma estrutura poética de sabedoria. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento. Mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Esse é um texto para a gente pensar e refletir. Você consegue detectar, por exemplo, qual é o ambiente, qual é a situação que mais te causa estresse e te leva a ira descontrolada? Você consegue ter essa percepção? É quando você vai dirigir, quando você pega um trânsito intenso e alguém nesse trânsito de forma inadequada cruza a sua frente e você está, né, ali nesse nível de estresse, você não consegue se controlar? Ou é quando você vai brincar de futebol ou algum esporte, jogar uma bola, um basquete, que você tem ali de alguma forma um confronto e aí você fica descontrolado? Você consegue ter essa percepção? Quando a gente tem essa percepção, a gente começa a trabalhar isso para que este ambiente seja um ambiente
que a gente, se não consegue, eu vou evitar. Ou eu vou me preparar para essa situação. Se eu não consigo, é melhor eu não ir. Aí você diz, pastor, mas como é que eu não vou dirigir, né? Como é que eu não vou dirigir? Aí você vai colocar uma boa música, você vai orar, você vai clamar ao Senhor. Agora você não pode justificar aquele ambiente ou atitude de alguém para você reagir dessa forma. Quem se irrita facilmente, diz 15 e 18 de Provérbios, provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado, acalma os conflitos. Sabedoria puríssima, né? Quem se irrita facilmente vai criar um ambiente de desarmonia. Agora, quem é tardio em irar-se, ou seja, tem controle sobre essa emoção, ele vai acalmar os conflitos. Outra sugestão, outra sabedoria inspirada pelo Senhor através de Salomão. Capítulo 29, verso 11 de Provérbios. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. É isso mesmo, tem controle sobre ela, administra. E a gente precisa desenvolver a administração interna desta emoção. Você tem filhos pequenos? Uma atitude errada do seu filho, o não fazer do jeito que você gostaria, às vezes a falta da coordenação motora que uma criança pode ter, normalmente, ou mesmo um adolescente, um derramar de um leite em cima da mesa, de uma água, do derrubar algo dentro de casa, faz com que você reaja de forma equivocada, descontrolada. Isso acontece. Você sabia que esta reação tem feito com você, tem efeito sobre a criança e você está prolongando aquilo que talvez você também tenha herdado? O seu filho presencia seu descontrole, sua raiva, sua ira diante do seu cônjuge? Ele tem essa percepção? Se ele está vendo isso, você está criando nele a mesma atitude no futuro. Se você tem domínio, se você tem equilíbrio, se o seu tom de voz é adequado, você também está influenciando, mas agora está fazendo positivamente. A raiva descontrolada não é edificante nem construtiva. Ela pode levar a palavras e ações impensadas que prejudicam os outros e a nós mesmos. Tira a lucidez, sabe? A sabedoria, por outro lado, ensina a manter o autocontrole e o agir com serenidade. Eu vou parar, eu vou ter controle sobre aquela indignação, aquela raiva que eu estou sentindo, e eu vou agir com sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 19 e verso 20, eu quero te convidar, Tiago, capítulo 1. Tiago vai escrever à igreja cristã, também dando orientações, dando conselhos, e ele vai dizer no verso 19 e verso 20, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A palavra tardio aqui é lento, ela está contrastando com o rápido. Então seja pronto, rápido para ouvir, mas tardio, lento, devagar para falar, porque aí está dando a dica da necessidade do ouvir, e ela está dizendo lento também para se irar. Então eu vou ter controle. Por quê? Aí ele vai dizer, por quê? A ira do homem não produz a justiça de Deus. E às vezes nós queremos reagir desta forma, porque queremos resolver sobre a nossa perspectiva. E normalmente uma ação rápida de raiva, sem pensar, tira da gente percepções de lucidez, tira da gente percepções claras das nossas próprias atitudes. Elas podem ser atitudes inconvenientes, verbais ou físicas. Entende?
Por que o Senhor está dizendo que eu tenho que ser lento? Porque aí eu vou ter controle sobre a minha reação. Vai passar pelo meu pensamento, eu vou trazer a consciência e dizer assim, não, Gilmar, não é hora de falar sobre isso. Não é hora de agir dessa maneira. Não é hora de deixar com que você seja dominado pelos seus desejos, porque os seus desejos não vão produzir a justiça de Deus e só Ele age corretamente. O outro conselho está na carta de Paulo aos Colossenses, e eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3 e o verso 12, se você tem a sua Bíblia aí. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha como Paulo está apresentando quem deve ser esse personagem. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Paulo está chamando aos cristãos na cidade de Colossos para agirem com mansidão. Queridos, eu entendo que às vezes os cenários que nós enfrentamos, as situações externas que vêm até nós, podem gerar em nós um total descontrole, mas o convite do Senhor é que nós sejamos revestidos pelo poder do Espírito Santo para a gente agir com mansidão, equilíbrio. Estou falando para você que é pai, estou falando para você que é avô, estou falando para você que é mãe, que é avó. O Senhor convida a nós agirmos com mansidão, por pior que seja a situação que nós estamos enfrentando, ou por menor que seja e o nosso nível de estresse seja altíssimo. Dormiu mal, tem trabalhado, corre, mas às vezes não consegue se controlar diante de uma atitude simples, ou às vezes da necessidade sucessiva que você tem de falar para o seu filho, faz isso, filho, faz isso, filho, e aquilo não acontece. E isso vai gerando em você a raiva, e aí você reage de forma descontrolada. O Senhor nos chama para agirmos de forma mansa, tranquila e equilibrada, por mais que nós sejamos afetados negativamente. É um desafio? É. É possível? É. A ação do Espírito Santo. Por isso que o Senhor nos convida a nos revestirmos. No verso 13 ele vai dizer, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A paciência, a mansidão e o perdão são virtudes que ajudam a controlar a raiva, permitindo que resolvamos conflitos de maneira amorosa e pacífica, mesmo que em alguns momentos a gente tenha que agir de forma mais assertiva. Dá para entender quando eu digo de forma mais assertiva que você realmente tenha que conversar, que realmente você tenha que confrontar, mas é possível confrontar, ter uma reação de paciência, de mansidão e de perdão. É possível. Essas são virtudes que vão te ajudar a controlar a raiva. Pastor, eu não consigo. Clama pelo poder do Espírito Santo. Clama. Porque é possível a gente sentar num contexto desafiador, mesmo que alguém confronte, e nós agimos de forma mansa. Mesmo que às vezes por dentro, sabe, a gente desejaria outra coisa, mas o Espírito vai trabalhando no nosso coração, vai nos dando controle, mesmo que a gente tenha outra vontade. A sequência, a paz é um valor fundamental, e aqui é importante a gente entender como reagir com mansidão, com paciência,
vai produzir na gente a paz, e quando agirmos com raiva, vai tirar de nós a paz. A paz é um valor fundamental para um cristão e nós somos chamados a buscar a paz em nossas relações, em vez de alimentar a raiva, em vez de alimentar o ódio. Em vez de reagir com ira, devemos buscar resolver as situações de maneira que promovam a reconciliação. Eu estou falando para você que se indigna diante das injustiças. O Senhor te chama para promover a paz. E esta paz, Paulo vai falar sobre isso, Paulo vai fazer referência sobre isso, é uma paz que excede a todo o entendimento, sabe? Essa paz não é a ausência de conflito, essa paz é a serenidade que o Espírito Santo me dá, mesmo diante de um conflito, mesmo diante de uma adversidade. Estou falando para você que se apresenta ou se declara como cristão, nós, se nos declaramos como cristãos, não podemos agir com violência e com raiva. Nós devemos agir com paz. Nós devemos ser promotores da paz. Mateus, o capítulo 5, verso 9, dentro das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, o Senhor vai dizer: felizes, abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor nos chama para termos paz, mas também para promovermos a paz. E isso começa dentro da nossa casa. A sua casa é um ambiente onde se promove a paz, onde se controla a raiva, onde se controla a ira. E isso se estende para a sua comunidade religiosa. Se eu estou falando para você que vai a uma igreja, as igrejas cristãs devem ser igrejas que promovam a paz, que promovam a paciência e que não promovam nenhum tipo de violência. O nosso lar é assim e o nosso ambiente eclesiástico é assim. O Senhor nos chama, a Bíblia nos ensina que a raiva em si não é pecado, a indignação, mas é importante controlá-la para não agir de forma destrutiva. Eu posso me indignar, eu posso me irar diante de algo, mas eu não vou me controlar diante daquilo. O autocontrole e a busca pela paz são fundamentais para que nós possamos viver em harmonia com os outros e com nós mesmos. O autocontrole, queridos, a capacidade de reagir diante de uma situação adversa de forma lúcida e clara, revela que nós temos maturidade emocional. Quando nós reagimos de forma descontrolada, nós revelamos que nós somos imaturos emocionalmente. E para isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus limites. E devo colocar esses limites para não ser exposto a algo que eu vou reagir de forma errada. Através do perdão, paciência, mansidão e a confiança em Deus, nós podemos aprender a lidar com a raiva de maneira saudável e que honra a Deus. Algumas dicas práticas, 4 dicas práticas para você. Primeiro, faça da sua irritação um assunto de oração. O que te irrita? Ora, coloca diante do Senhor. Peça para o Senhor tranquilidade. Explique o seu sentimento negativo a uma pessoa madura e compreensiva que possa lhe aconselhar. Pode ser também um conselheiro espiritual ou um processo terapêutico. Explica por que você reage daquela forma. Por que aquela emoção tem se transformado num sentimento duradouro de indignação. Cultive um espírito de amor e de perdão. E 4, respire fundo. Dê um tempo para se acalmar. Converse de forma racional com a pessoa. Domine a sua ira e jamais se permita ser dominado por ela. Domine a sua ira. Tiago, capítulo 1, verso 5, e eu concluo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e isso lhe será concedido.
Eu estou falando para você nesse momento que, ao assistir esse programa, percebe que tem essa emoção venenosa que às vezes te contagia, te contamina. Você sente raiva. As coisas te indignam. Situações te indignam. Eu estou falando para você que, diante dessa indignação, não se controla e tem machucado talvez as pessoas que você mais ama. Olha que absurdo. Aqueles que a gente mais deseja o bem, às vezes podem ser aqueles que a gente mais está ferindo. Isso não faz sentido, querido. Não faz nenhum sentido, ainda mais se eu estou falando para você que se diz um cristão. Estou falando para você que talvez é um líder de uma comunidade religiosa e eu quero, neste momento, você se identifica com isso? Você cresceu num ambiente assim, você não precisa perpetuar esse contexto para a vida, você não precisa fazer com que o seu filho seja assim. Você não precisa reagir assim com a sua esposa, você não precisa com seu esposo. Mas eu quero te convidar agora a clamar pelo poder do Espírito Santo. Diga para o Senhor, Senhor, eu não consigo. Leve para Ele em oração isso que te causa esse descontrole. Busque ajuda. Procure desenvolver a mansidão, o fruto do Espírito e seja transformado pelo poder do Senhor. Eu sou um cristão, eu acredito no poder da palavra, eu acredito que o Senhor age em nós. Eu sou um cristão e acredito que profissionais podem nos ajudar a nos dar clareza de quem somos para agirmos de forma diferente. E eu quero orar por você nesse momento, para que a sua casa, para que a sua família seja um ambiente de paz e para que vocês promovam a paz. Pai do céu, obrigado pelas orientações que a gente recebe através desse material, dessa revista, orientações que a gente recebe através da Tua Palavra. E eu quero orar por aquele que talvez está me ouvindo agora e luta para ter controle sobre suas emoções, sobre sua raiva. Eu quero orar para que o Espírito Santo atue, que ele busque ajuda e ele seja transformado pelo Teu poder. Eu clamo por isso, meu Deus, para que cada casa, para que cada família tenha um ambiente de paz, para que filhos cresçam na paz, para que netos presenciem a paz. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Vou ficando por aqui. Não esqueça, procure amanhã a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Amanhã não, no sábado, né? Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. A gente se vê segunda-feira aqui no Escola Bíblica. Tchau.